Boa noite, ouvintes da Web Rádio Craibeira. Eu sou Coana Pontes e estamos começando mais um programa Perfil da revista Atualíssima na Web Rádio Craibeira, com produção de Hugo Lima. Hoje é terça-feira, dia 9 de julho de 2019. E hoje eu recebo no programa Perfil da revista Atualíssima na Web Rádio Craibeira Paula Mendes e Arthur da Mata, que são atores, e Domingos Soares, que é ator e diretor teatral do espetáculo As Bruxas de Salem. Meus queridos, sejam bem-vindos à Web Rádio Craibeira. Obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Estamos aqui para falar sobre a peça As Bruxas de Salem, da temporada que cumprimos no Barreto Júnior, né? O sucesso de público, e da apresentação que nós vamos fazer no Teatro Santa Isabel no dia 19 de julho, às 20 horas. Vocês estrearam no dia 14 de junho, agora, no primeiro semestre de 2019. Foram 3 dias, dia 14, 15 e 16 de junho. E fiquei sabendo que a casa foi cheia. Isso é raridade aqui em Pernambuco. A gente teve uma excelente receptividade do público. Quase 700 pessoas estiveram presentes nessas 3 sessões do Teatro Barreto Júnior, e os comentários têm sido os melhores possíveis de aceitação do espetáculo pelo público, né? Então a gente está aí aguardando ter um público excelente também no Teatro de Santa Isabel, no dia 19 de julho, que é uma sexta-feira, às 8 horas da noite. Meus parabéns. Eu não assisti o espetáculo ainda, mas as referências são boas. Quem assistiu, adorou. E eu espero em breve assistir também o espetáculo com vocês. Mas eu estou sabendo que esse grupo, a origem dele vem de 2017, não é isso? É um grupo novo, que só tem apenas 2 anos, não é? Ele vem de algum resultado de curso de teatro? Não, na verdade são vários artistas que também têm outras atividades profissionais, né? Então nós temos no grupo, no Célula de Teatro, desde advogados, tradutores, fisioterapeutas, funcionários públicos estaduais do município, do estado, da União, tem psicólogos, professores, estudantes, enfim, é uma variedade de profissionais que também são artistas. Então essas pessoas se encontraram lá em 2017 e resolveram fundar um grupo de teatro na cidade. Aí passou-se por um processo longo de leitura de textos, de vários textos da dramaturgia mundial e nacional. E nós lemos autores como Nelson Rodrigues, como Samuel Beckett, como Garcia Lorca, Dias Gomes e vários outros. E aí a gente se deparou com As Bruxas de Salem, um texto do norte-americano Arthur Miller, que foi escrito em 1953. E a gente de cara percebeu que era a hora de montar esse texto, porque é como se fosse uma metáfora para o que o país está vivendo nos dias de hoje, né? O mundo e principalmente o Brasil. E sem falar que o texto é belíssimo, né? Arthur Miller é famosíssimo, ele foi premiado nos Estados Unidos, os espetáculos dele fizeram os maiores sucessos na Broadway. Esse espetáculo, As Bruxas de Salem, cujo título original se chama The Crossbow, ele foi montado em vários países do mundo, sempre é uma repercussão muito grande onde ele é montado. Então é o que a gente considera de um clássico da dramaturgia mundial, né? E a gente está levando, o público pernambucano tem a segunda oportunidade de ver essa peça nos palcos do Pernambuco, porque ela já foi montada uma primeira vez em 1965, por aí, pelo Teatro Popular do Nordeste, que inclusive José Pimentel fazia parte desse elenco. Então aí, mais de 50 anos depois, esse texto é trazido novamente à cena agora pelo Célula de Teatro. Paula e Domingos, como vocês se prepararam para esses personagens? Então, quando a gente escolheu, né, o texto, depois que foi dividido os personagens, a gente teve um trabalho árduo de estudar o texto todo. Então a gente teve tempo de pegar cada fala de cada personagem e estudar, ver as intenções, imaginar o que, porque é uma responsabilidade muito grande você viver papéis que existiram na realidade na história. Então, a Ann Putnam e a Sarah Good, elas existiram, elas realmente viveram naquele momento em 1692, naquele momento elas existiam. Então, assim, você ter referências históricas, poder saber da história que aconteceu, para poder criar e imaginar o que aquela pessoa estaria fazendo se ela estivesse dizendo aquele texto e o que ela estava sentindo naquele momento. Então, foi um trabalho muito rico nesse sentido de se preparar, por conta que a gente teve essa possibilidade de interpretar papéis que existiram e se debruçar na história que aconteceu de verdade.
além de ser submissa ao marido e além de ter que dar frutos e cuidar da casa, aquela coisa toda, era de dar esse suporte em casa. E a minha personagem, ela perdeu 7 filhos. E por conta de tudo aquilo que assombrava a vila de Salém na época, ela acreditava que fosse uma maldição, que fosse a obra do diabo, obra de algo sobrenatural, o fato dela não conseguir gerar filhos. Então ela se vê querendo descobrir o porquê dessa maldição em cima dela. Outra personagem que eu vivo é Sarah Good, que é uma mulher que já participou da aristocracia, da época, daquela comunidade, e se vê mendiga depois. E essa pobre mendiga que se vê nas ruas levada à loucura, porque você imagina uma pessoa que tinha condições, que podia se dar o luxo de viver bem, depois se encontrar na rua e é levada à loucura e depois é presa nessa onda de assassinatos e nessa onda de histeria coletiva que é levada para o julgamento, né, que aconteceu em Salém. São mulheres injustiçadas, não é isso? São mulheres injustiçadas, diferentemente. Uma injustiçada pela sociedade na época, né, e a outra injustiçada por si mesma, pela cobrança que ela se fazia. Não é verdade? E o terceiro personagem é o coro, porque o diretor ele fez uma montagem totalmente diferente e adaptou o texto inserindo nele um coro. E aí o diretor pode falar melhor sobre o coro que ele inseriu na peça. E você, Domingos? Veja, As Bruxas de Salém é considerada uma peça muito complexa por natureza, né? Por ser uma peça grande em 4 atos, por terem personagens extremamente complexos psicologicamente falando, por se tratar de pessoas que existiram de verdade, né? Nós não estamos falando de uma coisa que é ficção. E eu acho que na minha encenação eu tornei a peça mais complexa ainda, porque eu resolvi trazer, como Paula já falou, um coro da tragédia grega para a cena. Porque As Bruxas de Salém é o que a gente confecciona no teatro, na dramaturgia, uma tragédia moderna, em que o homem, o personagem, ele por ter praticado alguns erros do passado, ele está meio que espiando essas culpas dele, mas aí no final da história ele tem a opção de escolher se morre ou se continua vivo, né? O personagem opta por morrer e manter a dignidade dele. Isso é uma tragédia moderna, quando um personagem ele segue uma trajetória em direção à morte. Quando ele pode optar ou não, é moderno. O clássico tragédia grega, o personagem não tinha essa opção. Então existia o ingrediente da fatalidade, onde os personagens eles nasciam, eles eram meio que predestinados a morrer. Então eles tinham um destino traçado pelos deuses do Olimpo. Existia uma coisa tipo Édipo Rei, que já nasceu fadado a morrer. Então As Bruxas de Salém é uma tragédia moderna. Eu resolvi fazer um comparativo com a tragédia clássica e botei o coro grego. Um coro baseado não nas peças mais conhecidas de Sófocles, de Eurípides, de Ésquilo, mas um coro que vai antes desses autores, o coro dos mistérios de Eleusis, que eram dos mistérios da antiguidade egípcia e grega, é um dos mistérios mais famosos. Então existe na peça os sacerdotes dos mistérios de Eleusis, que são 2 hierofantes, e os mensageiros de Eleusis, que são 11 personagens, que é como se eles tivessem vindo da Grécia para assistir e interagir com a história de Salém. Então isso tornou uma encenação naturalmente muito mais rica, muito mais bela visualmente. Então o público observa a história acontecer ali das Bruxas de Salém, mas ao mesmo tempo ele cria um link com a tragédia grega. Ele percebe que aquelas figuras espectrais, sobrenaturais, que é o coro grego, que veio de lá de Eleusis, ele não existe no mundo dos fatos carnalmente hoje, mas ele está ali como uma entidade, participando, interagindo com a história. Então isso dá para a encenação uma riqueza extraordinária. Qualquer peça de teatro ganha enormemente, teatralmente falando, quando isso é feito. E foi o que aconteceu com As Bruxas de Salém. Por isso que as quase 700 pessoas que foram para o Teatro Barreto Júnior, dias 14, 15 e 16 de junho, ficaram encantadas com esse espetáculo. E a gente acredita que o público que for ao Teatro de Santa Isabel no dia 19 agora de julho, às 8 da noite, vai ficar extremamente encantado e impactado com a beleza e a força que o espetáculo tem. Eu estou curiosa para assistir esse espetáculo. E agradecimentos? Nós gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que colaboraram conosco para que o espetáculo acontecesse, né?
E nós saímos pedindo patrocínio, que é uma coisa muito difícil de se conseguir na região metropolitana do Recife e no Brasil inteiro. É a nossa realidade, né, como artista. É a nossa realidade como artista. A gente não tem nenhum projeto de lei de incentivo à cultura que esteja bancando o espetáculo. A gente fez meio que na cara e na coragem. E aí a gente saiu batendo nas portas para pedir apoio a empresários. Recebemos naturalmente muitos nãos e alguns poucos sims. Então, nós praticamente tivemos 2 patrocinadores que nos apoiaram, que foi a CEP, Companhia Editora de Pernambuco, que faz 50 anos de existência esse ano, que gentilmente nos patrocinou com todo o material publicitário da peça. E nós tivemos o apoio do Sindifisco, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Secretaria da Fazenda de Pernambuco, que faz 30 anos esse ano e que deu as mãos para a gente e nos patrocinou, nos ajudou com apoio cultural. E quem quiser entrar em contato com o espetáculo, com a produção, para dar um apoio cultural, para que número telefônico liga? Pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais nossas. Nós temos Instagram, que é o Célula de Teatro, @Célula de Teatro. Temos o Facebook, que também é Célula de Teatro. E temos um e-mail, que é grupoceluladeteatro@gmail.com. As pessoas podem interagir até para saberem sobre o espetáculo, enfim, o que elas tiverem de curiosidade, a gente está aberto a conversar com elas. Ok, Domingos, me fala um pouquinho mais da sua carreira artística, como ator, como diretor. Se apresenta aqui para o público da Craibeira, para os nossos ouvintes. Na verdade, eu sou do interior de Pernambuco, eu sou de Petrolina, mas eu sou funcionário público do estado e fui transferido para cá, para Recife, há 10 anos atrás. E lá em Petrolina eu faço parte de uma companhia de teatro chamada Teatro Popular de Arte, que está aniversariando esse ano com 30 anos. Inclusive vai estar em cartaz em agosto e setembro lá em Petrolina 7 espetáculos de teatro dessa companhia. Dos 7, 6 eu dirigi e atuo em 4 deles como ator. Então assim, eu tenho aí uma trajetória de uns 30 anos de teatro. Tem uma bagagem boa, né? Sou meio que autodidata, aprendi muita coisa sozinho, mas também já fiz diversos cursos de extensão da Universidade Federal de Pernambuco, cursos com atores e diretores de teatro pelo Brasil afora, e a pesquisa teatral, que qualquer diretor de teatro precisa se debruçar ela para conseguir desempenhar o seu papel de encenador. Então, os espetáculos que cumpriram temporada, que já viajaram por 3 estados do Nordeste, que já foram vistos aí por aproximadamente 40 municípios de Pernambuco, Bahia, Piauí, e acho que em torno de 400 pessoas já viram espetáculos dirigidos por mim. Alguns festivais nós participamos, ganhamos prêmio de melhor direção, melhor ator, melhor atriz, ator coadjuvante, melhor espetáculo de júri popular, enfim. Parabéns! É uma trajetória aí de 30 anos de teatro. Porque fazer teatro, fazer arte em Pernambuco, no Brasil, não é fácil. Não é. Eu acho que vai ser difícil um dia a gente conseguir no Brasil dizer que a gente não perde a esperança, né? Mas dizer que a gente confortavelmente está fazendo teatro. Tanto que a gente tem grandes ícones da dramaturgia do teatro brasileiro, que inclusive tiveram projeções mundiais porque saíram do Brasil. Nós temos, por exemplo, a história do Augusto Boal, que depois que foi para a Europa, a França adotou todo o trabalho de Boal, do Teatro do Oprimido, e isso é festejado no mundo inteiro. Então, precisou Boal sair do Brasil para ter uma repercussão mundial, porque um país mais sensível às artes, como é a França, abraçou a causa do trabalho dele. Maravilha. Domingos, você também faz parte do elenco. Sim, eu atuo no 3º e 4º ato da peça e dirijo, né? As Bruxas de Salem é uma peça escrita em 4 atos por Arthur Miller. São quantos minutos de espetáculo? São 2 horas e 5 minutos de espetáculo. Maravilha, bem diferente do que é apresentado aqui em Pernambuco. Na verdade, a gente fez uma adaptação porque o texto é bem maior ainda, né? A gente fez uma adaptação e essa adaptação resultou em 2 horas e 5 minutos de espetáculo. A adaptação também é sua? É minha. Arthur Miller escreveu essa peça em 1953 porque ele estava sendo perseguido nos Estados Unidos por um movimento chamado de macartismo. Existia um senador da República lá chamado Joseph McCarthy que criou uma onda de perseguição aos artistas intelectuais, aos líderes sindicais dos Estados Unidos nos anos 50. Aquelas pessoas que havia alguma desconfiança que elas tinham práticas comunistas, às vezes elas nem tinham, como é o caso de Arthur Miller, mas todo mundo que tem uma preocupação com o social, com o bem-estar do próximo,
era tido como comunista e era perseguido por esse movimento chamado macartismo. E muitas vezes as pessoas eram delatadas por amigos ou parentes ou conhecidos como praticantes de atividades comunistas e eram condenados à prisão. Arthur Miller foi um deles. Depois ele foi absolvido pela Suprema Corte americana, que constatou que não havia nenhuma prova de que ele tivesse envolvimento com o comunismo. Então Arthur Miller viu nessa perseguição a ele uma semelhança muito grande com o que aconteceu na época da colonização nos Estados Unidos, na vila de Salem, na colônia de Massachusetts, que foi a história das bruxas de Salem, onde mais de 150 pessoas foram acusadas de praticar crime de bruxaria, que na época inclusive era considerado crime, cuja pena era a morte na forca. Então 150 pessoas foram foram acusadas, presas e julgadas na época em Salem como bruxos e bruxas. Injustamente? Injustamente, porque aí depois se descobriu que não tinha nada a ver com bruxaria, não tinha nada a ver com crendice religiosa. Se tratava de uma trama de interesses pessoais, de vingança, de interesses de um fazendeiro que tinha uma fazenda e queria adquirir a fazenda do vizinho, e o vizinho não queria vender, naturalmente. E ele queria tomar. Ele queria tomar. Então, o que é que ele fazia? Ele, aproveitando essa histeria do momento, ele apontava, ou uma filha dele, ou um parente dele, apontava aquele fazendeiro como bruxo. Aquela pessoa era julgada, era condenada à forca, e quem fosse condenado como bruxo perdia o direito a todos os seus bens. Os bens eram leiloados, os filhos, os netos não tinham direito à herança, e aí no leilão ganhava-se, arrematava-se quem tinha mais dinheiro. Então, às vezes, o interessado, lógico, comprava o que lhe interessava. O interessado comprava. Então, ou seja, depois se descobriu que as bruxas de Salem não tinha nada de bruxaria, era só trama de interesses. Mas 19 pessoas já tinham sido enforcadas e uma pessoa tinha sido esmagada, morta por esmagamento. Então, como você vai devolver a vida de 20 pessoas que foram injustamente assassinadas pelo Estado por uma questão dessas que não tinha nada a ver com a religiosidade, com a bruxaria de fato? Só interesse político, né, praticamente. Exato. Então, a gente vê muita semelhança disso com os dias de hoje. Então, quantas pessoas estão sendo acusadas, às vezes presas, injustamente, porque alguém delatou isso ou aquilo e não se chega a uma conclusão. Quantas vezes notícias falsas, as chamadas fake news, destroem a vida das pessoas, seja diretamente porque as pessoas suicidam, elas são às vezes assassinadas, ou elas entram numa depressão profunda porque destruíram a imagem delas. Depois se descobre que não havia nada disso. Isso, que são inocentes que foram injustiçados, isso é verdade, isso é bem real. É uma história antiga, mas bem atual para os nossos dias, né? Exato, exato. É aí onde está a metáfora, é aí onde entra a reflexão que a Paula falou, né? O público, quando se depara com uma obra clássica de um fato histórico que aconteceu, independente da época que seja, ele tende a fazer uma comparação com a sua vivência, com a sua história de vida. E aí, certamente, disso ele tira lições, ele tira essas comparações com o que o país está vivendo. A gente está vivendo uma fase em que existe uma gama muito grande de religiosos no poder. E isso é um perigo para a humanidade, né? Que não deveria, né? Misturar religião e política sempre Exatamente. Foi perigoso para a humanidade. A época das bruxas de Salem é um caso típico disso. Os juízes que julgavam, alguns deles eram também pastores na época, eram líderes religiosos, então prevalecia no julgamento o ponto de vista que ele tinha sobre o comportamento das pessoas. Então a gente vê hoje deputados, senadores, ministros da República que são religiosos e que querem impor à sociedade uma forma de pensar e de agir que é inerente à sua religião. E isso é ilegal, né? Porque o país é laico. A Constituição brasileira diz que nós não temos nenhuma religião oficial, portanto, não pode haver uma supremacia de uma religião em relação às outras. As religiões de matriz africanas, elas sofrem muita perseguição por conta dos religiosos que não são de matriz africana no poder e que perseguem essas pessoas. Que não aceitam, né? Mas o que a gente falou, a história se repete, né? Aconteceu na época da Inquisição, aconteceu na época das bruxas de Salem, acontece nos dias de hoje e, infelizmente, a história vai se repetir. Enquanto a gente continuar agindo da mesma maneira, ela vai continuar se repetindo. E é essa reflexão que a gente leva, como eu falei no começo da entrevista. Ouvintes da Web Rádio Craibeira, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho. Não saiam daí.
Estamos de volta com o programa Perfil da revista Atualíssima na Web Rádio Craibeira e eu continuo conversando com os atores que fazem parte do elenco do espetáculo As Bruxas de Salem, que se apresentam na próxima semana, dia 19 de julho, às 20 horas no Teatro Santa Isabel. Agora eu converso com Arthur da Mata, que é ator, roteirista e cineasta. Arthur, como a arte entrou na sua vida? Primeiramente, boa noite a todos que estão assistindo a Rádio Craibeira. Essa minha relação com a arte vem desde muito cedo, né? O que me influenciou bastante foi as novelas, os filmes, as minisséries que eu sempre acompanhava muito desde criança e gostava muito. E eu sempre me via muito naquele universo da televisão, dos personagens, da dramaturgia. Sempre me despertou muito esse gosto, esse interesse, essa atenção de querer ser um artista. Mas aí eu não sabia exatamente o que era que eu ia seguir, porque eu venho de uma família de músicos, né? A maioria das pessoas da minha família são músicos, geralmente cantam, geralmente tocam algum instrumento. E chegou até uma época que eu queria seguir por essa área da música, mas aí com o tempo eu comecei a ver que meu negócio mesmo é atuar, é escrever, que é uma outra coisa que eu também descobri na minha vida, que eu tenho uma certa... que me chama para isso, que eu tenho um certo talento. Então, assim, eu comecei a fazer cursos de teatro aqui em Pernambuco, né? Você é daqui de Pernambuco? Sim, sou nascido e criado aqui em Olinda, né? Minha cidade lindíssima. E aos 19 anos eu estreiei no teatro, né? Depois veio... Lembra o nome do espetáculo? Sim, lembro. O espetáculo era uma adaptação de Romeu e Julieta, que foi dirigido por Geraldo Dias, né, em 2011, que se chamava Os Pintados em Romeu e Julieta, que era era circo-teatro, né? Era um circo mesclava essa coisa do circo junto do teatro. Era apresentado dentro do circo ou do teatro? Não, era dentro do teatro. Agora a gente tinha elementos circenses que se encaixavam no teatro. Por exemplo, os personagens a vestimenta tinha muito a ver com o clown, o palhaço. E aí foi esse primeiro espetáculo que eu estreiei. Um espetáculo que eu tenho um grande carinho, grandes recordações até hoje. Foi meu início, a gente estreamos no Festival Estudantil de Teatro e Dança, na época, né? Onde eu recebi a indicação de melhor ator coadjuvante. Olha aí, que maravilha! E aí é isso, a gente também fez temporadas, né? E eu só tenho boas recordações desse espetáculo. Lembra de quem foi a direção do espetáculo, o roteiro? Sim, foi de Geraldo Dias, né? O texto foi de Shakespeare, ele fez uma adaptação, né? Para o metateatro, que é o circo dentro do teatro. Mas o texto original foi de William Shakespeare, né? E quem estava nesse elenco? São os mesmos atores agora do espetáculo As Bruxas de Salem ou era outra turma, outra trupe? Não, era outra trupe, era outro elenco, né? Que hoje cada um tá fazendo outras coisas diferentes, né? Mas... Continuam na arte? Continuam na arte, né? Quando a gente começa, não quer parar mais. É verdade, é muito bom fazer teatro, não só teatro, mas cinema, TV, fazer arte é muito gostoso. Para quem é artista, nos compreende perfeitamente o que estamos falando, né? É maravilhoso expor a nossa arte, é um sonho de todo artista e é muito bom estar trabalhando no que a gente gosta, porque apoio cultural não é fácil. Com certeza, né? A gente tem aí várias produções independentes, né? Tanto no teatro quanto no cinema brasileiro, cinema pernambucano. Eu fiz agora o meu filme de forma independente, O Céu do Expedito, que eu assinei o roteiro, eu assumi o personagem protagonista, que era o Expedito, né? A gente tá rodando com esse filme pelos festivais, né? Já fomos aprovados no Festival de Cinema da Mostra de Jaboatão, ano passado. Que maravilha, parabéns. E ele continua rodando? Continua. A gente agora fomos aprovados no Cinema de Bolso, que é um cinema alternativo que vai acontecer agora nesse segundo semestre, e já fomos aprovados também no de São Paulo.
nós fomos aprovados e o resultado das indicações vão sair em outubro. Mas esse de cinema de bolso que vai acontecer agora, no semestre de 2019, vai ser onde? Aqui mesmo, em Pernambuco? Sim, vai ser mesmo. Aqui em Pernambuco, em Recife, né, a gente está aguardando o produtor do festival se pronunciar, que ele ainda não deu detalhes do local, mas ainda vai acontecer. Enquanto isso, nós estamos aí nas estradas dos festivais. A data, mais ou menos, tem alguma previsão do mês, pelo menos? Não, a gente não tem. Veja bem, esse que a gente foi aprovado no de São Paulo, ele já foi exibido, né? Então agora a gente só está aguardando o resultado dos filmes que foram selecionados e indicados ao prêmio. E o cinema de bolsa, como eu acabei de falar, o produtor ele ainda vai dizer onde vai ser o local, onde serão exibidos esses filmes. Assim, é um festival mais alternativo de cinema, né? Mas estamos aí. Ok, quando você souber das datas, eu quero divulgar aqui na Web Rádio Craibeira, ok? Ok, sem dúvida, com certeza. Mas eu sei que você não tem só esse filme, Céu do Expedito, que você tem outros filmes aí na bagagem. No total são quantos? No total são 4, tá somando 5 agora, porque eu também tenho um filme que eu atuei, que eu estou no elenco, estreia amanhã, né, que é o Sangue nas Veias. Esse filme eu também foi uma produção independente, né, eu estava no elenco a convite de Silvana Meira, que também é cineasta, e esse filme foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer. Acredito que vai ser um diferencial na minha carreira de ator, porque foi um personagem muito complexo, né? Eu interpretei Pedro, que era um rapaz evangélico, né, homossexual, e que precisava assumir a sexualidade dele, o romance que ele estava vivendo, para o pai, que era homofóbico e também era aqueles evangélicos bem rigoroso, né? Personagem polêmico. E aí, a história do personagem é o seguinte, que ele precisa contar a verdade, ele é um professor, ele precisa contar essa verdade para o pai, e o pai, que é aquele evangélico muito rigoroso, ele não aceita a condição sexual do filho, e acaba expulsando o Pedro, o meu personagem, e a irmã dele também de casa, porque a irmã dele está grávida, e o Pedro por ele ser homossexual. Então, o Pedro, como ele tem muitos conflitos, ele é um rapaz muito sensível, ele acaba não se conformando com a atitude do pai em ter expulsado ele de casa e a irmã, e aí ele acaba se matando, né, tomando veneno. E ele acaba morrendo, né? É um personagem muito polêmico mesmo, como você acabou de dizer. Eita, maravilha. Mas você já contou o final do filme? Realmente não chega a ser um longa, né? É um curta, né? Que retrata diversas histórias. Por exemplo, é como se fosse pequenos quadros, né? Aí tem esse meu quadro que aborda a homofobia, aí outros que abordam o feminicídio, aí vem outro que aborda a prostituição, e assim vai. Então, assim, não é um longa, é um curta, né? Que tem vários quadros com esses assuntos polêmicos e interessantes que a gente está vivendo que a gente está vivendo hoje em dia, e que é interessante a gente combater tudo isso, né? Todo tipo de preconceito e injustiça. Realmente, são temas bem atuais. Qual o tempo total do filme? Bom, o tempo total do filme eu acredito que esteja mais para lá de 30 minutos, mas ainda vai ter algumas adaptações, né? Segundo Silvana me informou, porque a gente também, ela tem a pretensão de levar esse filme para os festivais, e filmes para entrar em festivais, ele tem que ter o tempo máximo, porque o curta-metragem, ele é no máximo 30 minutos, e 20 minutos é o que os festivais cobram, né? Então, 55 minutos, 1 hora, já está mais para um longa-metragem, para um média. Então eu acredito que a gente vai ter que se encaixar nisso na questão do curta mesmo. Qual o filme mesmo? O filme se chama Sangue nas Veias. Eita, eu quero assistir. Só o título já é interessante. Já chama bastante a atenção, é instigante. Eu quero assistir. E quero assistir também o Céu do Expedito, quando for possível, né? Quando ele estiver passando aqui em Olinda, em Recife, em Pernambuco, eu quero assistir. Porque ele está sendo bem comentado. Quem assistiu gostou, mas eu ainda, infelizmente, não tive o privilégio de assistir. E quais são os filmes que já estão disponíveis aí no YouTube, que as pessoas podem assistir o seu trabalho como cineasta e como ator? Não, por enquanto ainda nenhum, né? Porque, veja bem, todos estão em festivais? Todos estão em festivais, porque realmente a nossa luta de produtores independentes e cineastas é que a gente divulgue realmente o filme. Então, ele precisa passar pelos festivais, pela crítica
né, como é que se diz, para a gente amadurecer, para a gente ver o que foi que a gente errou no filme, e também o filme está aberto a premiações, a indicações, entendeu? Que também é importante para a gente. Essa coisa do filme ir para o festival é um certo feedback para a gente. Valoriza mais o seu trabalho como cineasta, não é isso? Sim, com certeza, porque lá você vai ter a presença de críticos, de pessoas iniciantes no cinema, tanto iniciantes, tanto quanto pessoas já profissionais. Então, quanto a gente assim faz o filme realmente para o público e para a crítica, né? E como é que eu posso dizer? E realmente os festivais é o nosso espaço que a gente tem de reconhecimento. Então, depois que os filmes passam por todos os festivais, aí a tendência é divulgar na plataforma YouTube para que todos possam assistir, né? Mas não é complicado não, Arthur, você trabalhar como roteirista, como ator e diretor, é muito trabalho, é muita responsabilidade. Sim, é muito trabalho, é muita responsabilidade, exige de você realmente uma dedicação maior. Máxima, né? Mas em compensação é muito bom. Eu particularmente adoro assim criar minhas próprias histórias, escrever meus próprios roteiros, né? É gratificante. É gratificante demais. E, enfim, resumindo, eu me identifico muito também com a arte de escrever. Foi uma coisa que eu descobri, uma coisa que eu vou levar para minha vida, além de só atuar nos palcos, é a escrita, né? Eu adoro desenvolver temas e escrever histórias e me ver naquela situação e identificar qual é as histórias que o público gosta. E como arrumar tempo para tudo isso? Porque só em ser ator já leva um grande tempo, né? Você tem que estudar, porque não é só você pegar o texto e decorar de um espetáculo ou de um cinema. Você tem que estudar. Você tem que buscar referências, tem que fazer laboratório. Tem toda uma dedicação com aquele personagem. É um filho que está nascendo. Aí você é o ator, o roteirista e o cineasta. Complicado. Como é que se arruma tempo para tudo isso? Eu arrumo, né? Eu consigo conciliar. Tem que arrumar, né? Exatamente. Como é uma coisa que eu gosto, que me gratifica muito, então a gente sempre acaba arrumando tempo para aquilo que nos dá prazer e que é importante para a gente fazer, né? Então, e assim, eu não trabalho só, né? Assim, além do trabalho de roteirista, de ator, como você mesmo falou, eu tenho um elenco que trabalha comigo. Geralmente convido algum diretor para fazer a direção geral da cena do filme, porque como geralmente eu estou sempre em cena, então tem que ter alguém que vá me dirigir, que vá segurar a câmera, ver o que é que precisa melhorar. Geralmente também tenho preparadores de elenco. Então, é assim, realmente é muito trabalho. Mas é gratificante, Coana. E como é que você seleciona os atores para o seu elenco, para os seus filmes? Conta aí essa dica pra gente, para os nossos ouvintes da Web Rádio Craibeira. Bom, geralmente, por exemplo, eu já participei de outros 2 longas-metragens, que foi Sem Chão, do Encena, né? E também o Zalu, de Fernando Marques, que também é diretor do meu Céu do Expedito, do meu filme, do meu curta. No primeiro trabalho eu não pensava muito assim, eu tô escrevendo esse personagem para aquele ator. Não, assim eu vou escrevendo, né? E eu já tenho essas referências de outros atores com quem eu já trabalhei em outros longas anteriores, como Sem Chão, Zalu. E aí coincide de, por exemplo, eu escrevi uma personagem, teve uma atriz que trabalhou comigo no outro filme, que eu olho assim, poxa, esse personagem eu posso convidar aquela atriz para fazer. Que o perfil dela se encaixa no que você escreveu. Exatamente. E aí, assim, aí já vem o segundo trabalho, e aí eu já vou fazendo, por exemplo, já tenho um longa-metragem pronto, né? Pra gente começar a filmar em janeiro do ano que vem. Já? Já. Agora é um longa-metragem que eu me arrisquei, né? Que dessa vez vai ter produção de Rosenberg Vieira. Vai ser o produtor e o diretor do filme. Eu também vou estar no elenco principal. E o roteiro já tá pronto, né? O elenco todo já foi escolhido, selecionado? A maioria já, né? Porque geralmente, às vezes, um ator dá pra você aquela confirmação de que vai, mas às vezes, assim, problemas da vida acabam... Mas profissionais também, né? Profissionais, exatamente. E aí eles precisam entregar o personagem, mas aí acontece de a gente ter que fazer uma substituição. Mas é o normal de todo o trabalho, né? E o que será? Você já falou que é um longa, né? Mas é o que? É um drama, é policial, aventura?
Não, é romântico. É romance e uma coisa puxando mais para o lado da ação, né? Mas é uma história assim também que também traz a beleza, né? Como o Celso Expedito trouxe a beleza estética da cidade de Olinda, do coco de roda, da cultura de Olinda mesmo. Nesse próximo longa, que se chamará Praia do Sossego, eu vou realmente também tratar a questão da estética das praias e... De Olinda também? Não, de Olinda mais não. Olinda já fica com o Celso Expedito. Aí eu tô arriscando outras locações. Que a gente, no Nordeste a gente tem coisas muito bonitas para ser aproveitada. Com certeza, a nossa terra é muito bonita. Como Recife, Olinda, Igaraçu, Itamaracá, a gente tem um cenário natural de belezas. E eu também gosto de aproveitar tudo isso para os meus filmes. Esse cenário belíssimo, natural, não é isso? Exatamente, exatamente. Mas o que você pode me adiantar mais sobre esse filme aí? Eu fiquei curiosa. É sobre esse longa... É isso que você vai rodar em janeiro, exato. Não, ele é... Será rodado aqui em Pernambuco. Será que é rodado em Pernambuco. Bom, por enquanto eu não posso falar muita coisa, Cona. Ai, fiquei curiosa. Não, porque ainda é uma surpresa, né? O roteiro já tá pronto, mas os atores ainda não têm o roteiro. Mas, assim, ainda vai ter um trabalho muito de preparação de ator, né? Pra gente chegar lá. Mas assim que eu puder falar mais um pouco sobre a história... Você me convida, eu venho aqui e a gente... Beleza, eu divulgo aqui na Web Rádio Craibeira, no programa da revista Atualíssima. E o que mais? E fora esse filme, o que vem mais de novidade agora para o segundo semestre de 2019? Quais são os projetos? Sim, temos projetos sim para mim de teatro e cinema, né? Amanhã estreia o curta Sangue nas Veias, né? Desse personagem que eu falei, do jovem homossexual que se suicida por o pai não aceitar a condição sexual dele, não aceitar o relacionamento dele com outro rapaz, né? E também no teatro temos As Bruxas de Salem, né? Que estreia agora, né? Não, esse mês de julho. Não, já estreou agora dia 14 de junho, né? Nós cumprimos uma temporada no Barreto Júnior, dia 14, 15 e 16. Sim, obrigada por me pedir, tá certo. Assim, a gente teve um sucesso de público, de bons comentários, assim. Durante a semana, mesmo apesar de várias chuvas e a gente teve a casa lotada, porque a gente pensou que as chuvas poderiam atrapalhar essa temporada, mas não, o público pagou o ingresso e saiu de casa, principalmente no domingo, que foi um dia que choveu bastante, mas assim, foram bons comentários, a peça está linda. Arthur da Mata, eu vou interromper a nossa conversa, mas é rapidinho. Nós vamos para o intervalo comercial e ouvintes da Web Rádio Craibeira, não saiam daí. Voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Perfil da revista Atualíssima na Web Rádio Craibeira e eu continuo conversando com o ator Arthur da Mata, que faz parte do elenco do espetáculo As Bruxas de Salem, que volta em cartaz agora, dia 19 de julho, às 20 horas, no Teatro Santa Isabel. As Bruxas de Salem vem com tudo. O elenco é gigantesco. E você faz quantos personagens nesse espetáculo? Não, eu naturalmente faço um personagem, né? Eu faço parte do coro de Eleusis, né? Da tragédia grega. Eu sou um mensageiro dos mistérios de Eleusis, né? Que era retratado na Grécia Antiga. Aquele mensageiro que... Eles não são exatamente seres humanos, são como se fossem entidades, né? De Eleusis, que eles são entidades que já têm um certo grau de evolução, que eles estão ali na peça para acompanhar essa história das Bruxas de Salem e interagir com os personagens, né? Tipo os deuses interagindo com os personagens no espetáculo, mas como assim? Veja bem, porque esses personagens, como o diretor Domingos falou no início da entrevista, são como se fosse o coro da tragédia grega, né? Que são vários mensageiros dos deuses, né, da Grécia, que eles vêm durante essa história para acompanhar e interagir com o público. Ou seja, eles não têm forma humana. Eles são como se fossem espíritos, né? Que eles estão ali a todo momento pronto para interagir com o personagem, para reforçar determinadas nuances da história, para costurar, para dar certas informações preciosas para o público junto com os personagens. Como se eles fossem energias positivas, no caso. Não assim exatamente energias positivas, mas são energias do além que vêm interagir com os personagens reais da história.
história de Salem. Então esse coro grego é como se fosse a minha consciência, a minha intuição falando comigo. Exatamente. Como se fossem os mensageiros dos deuses trazendo recados, dando ênfase a determinados assuntos da peça, né, do espetáculo. E como você trabalhou esse seu personagem no coro? Bom, o diretor Domingos Soares, assim, ele fez uma preparação, né, para esses personagens, né, de estudo mesmo, de pesquisa, onde a gente tinha que entrar na história de Salem, Massachusetts, lá na América, e a gente buscou muito essa questão do coro grego. Qual era a função dele, qual era a função do coro na Grécia? Como era que esse coro, qual era a missão desse coro? Era de trazer mensagens, era de pré-expressividade a ponto de querer interagir sempre com a plateia. Esse coro realmente existia na época. Seriam o quê? Seriam pessoas que julgavam os injustiçados? Não, seriam pessoas assim que, como eu acabei de falar, eram mensageiros do Deus, ou seja, não são mais pessoas, são espíritos, né? Já tinham um grau de evolução muito grande na Terra, certo? Mas eu entendi como se fosse uma adaptação do espetáculo, isso aí. Não, sim, o diretor ele quis fazer essa junção da história das bruxas de Salem junto com o coro grego, né? Porque as bruxas de Salem também trata de uma tragédia meio que moderna. Ele fez esse trabalho do coro justamente seguindo essa lógica. Por exemplo, o que era que o coro representava? Eles já eram espíritos que tinham um grau de evolução muito grande, que tinham o poder de cruzar os céus, os mares e voar por montanhas para acompanhar essas histórias e interagir e trazer recados e trazer visões para outros deuses. Então, mesmo naquela época? Sim, mesmo naquela época. Então, ser considerado como bruxa ou como bruxa era algo comum? Não, ser considerado bruxo não era algo comum, porque realmente as bruxas de Salem tratam dessa história de que ela faz um mesclar com a época da Inquisição, em que as pessoas que eram consideradas bruxas iam para fogueiras e tinham seus bens confiscados. Mas a missão do coro de Eleusis não é, por exemplo, dizer se existia bruxa, se não existia. São mensageiros dos deuses que vinham para acompanhar essa história, certo? Mas eles não interagiam assim diretamente com o personagem, e sim com a fala mesmo. Como a gente falou agora há pouco, é como se fosse a consciência deles, a intuição, falando com eles mesmos. E trazendo geralmente recados, né, dos deuses e interação, exatamente isso. Arthur, e onde você buscou inspiração para criar esse seu personagem no coro, nas Bruxas de Salem? Bom, o diretor Domingos Soares, né, ele trouxe um trabalho de pesquisa, né, teatral dele como diretor a respeito da função do coro dos mistérios de Eleusis, né? Qual era a função desse coro que era vir acompanhar essa história e ao mesmo tempo interagir com os personagens, e era um coro antigo da Grécia, né, que tinha um grau de evolução muito grande, que já não tinham mais medo da morte, que eram capazes de voar, de ter poderes sobrenaturais que uma pessoa humana naturalmente não tem, né? Então ele trouxe todo esse material, né, de preparação. A gente teve não só o trabalho teórico, mas também tivemos o trabalho prático, né, na prática, né? Vocês fizeram um laboratório com ele. Exatamente, né? Não só a parte textual, essa parte consciente do subconsciente do personagem, do coro, mas dos mistérios de Eleusis, mas também como é o corpo desse personagem, se ele é um espírito, como é que ele anda, são deuses muito antigos, como é que eles andam, como é que eles se comportam. Então tudo isso foi fundamental para a construção. E fora também que, naturalmente, eu assisti filmes da Grécia Antiga, onde eu fiz pesquisas na internet sobre Zeus, Atena, vi muitos filmes que retratavam a tragédia grega, né? E foi isso. E aí, qual a experiência? O que é que você fala do seu personagem agora, depois que vocês estrearam? Qual a sensação? Não, a sensação é de fazer algo que eu nunca fiz na minha vida, né? Porque é um personagem também diferenciado. E não é cinema. Não é cinema, é teatro, que é já uma outra... É no ao vivo valendo, não tem esse negócio de corta e volta e faz de novo, é diferente. Sim, exatamente, não tem. Tá sendo uma experiência maravilhosa, né? Incrível. É uma coisa que eu mais gosto de fazer, estar em cena, né? E contar essa história de uma forma um assunto tão polêmico, né?
como a questão da perseguição às bruxas, como a perseguição à posição da mulher na sociedade. Está sendo um diferencial. Você prefere teatro ou cinema? Seja sincero. Eu acho que todas as manifestações da artes cênicas é bastante importante para todo ator, mas eu gosto muito de teatro, eu gosto muito de cinema. Mas sua paixão? A minha paixão mesmo hoje é o cinema, mas eu digo que eu não sei viver sem o teatro também, porque o teatro me dá essa percepção de eu estar fazendo na hora, de eu ter a resposta do público ali na hora, de eu estar saindo de casa para fazer aquilo naquela hora e interpretar aquele personagem naquela hora e corrigir os erros e acertar. Então assim, eu não sei viver sem essa proximidade com o público também do teatro, que é bastante importante. Até porque ao vivo, você, como você falou, você sente a reação na hora. Você sente pelo olhar da plateia se ela aprovou ou desaprovou. E sem falar que é sempre uma estreia, né? Você pode fazer 10 espetáculos, 10 dias seguidos, mas é sempre uma estreia. Sempre acontece algo diferente, é um texto que você esquece, é alguém que passa mal e você tem que disfarçar, porque o público não sabe de nada, não é? E você está sempre fazendo uma nova estreia. É diferente, é gostoso demais. É, exatamente. Cada apresentação ela é única, né? Não tem como a gente... Exatamente, é única. Não tem como a gente ficar, por exemplo, mas naquela apresentação eu fui melhor. Não, porque cada noite do espetáculo é como se fosse a primeira vez. E não tem exatamente como a gente fugir disso, porque o teatro não tem exatamente um legado, diferente do cinema e da televisão, que o que você gravou ali... Vai aquilo pro ar mesmo. Só vai ser sempre aquilo ali. Teatro não. Teatro, cada noite é como se cada noite fosse um espetáculo diferente. É um espetáculo diferente, uma nova estreia, porque vem a sua energia do dia. Se você está bem, o espetáculo vai sair bem melhor. Se você está cabisbaixo, o espetáculo vai sair mais capengazinho. E eu sinto geralmente essa energia, por exemplo... Eu sou ator de teatro desde os 19 anos, eu faço teatro, né? E a gente realmente sente essa diferença. Por exemplo, hoje eu tava com aquela energia, eu fiz aquele espetáculo, mas hoje já foi mais ou menos assim, eu não sei o que é que houve. Hoje eu tava um pouco menos inspirado, como é que eu posso dizer? Mais concentrado, menos concentrado. Hoje você sabe que você deu o gasto total, mas tem dia que hoje não foi tão bom não. Antes de alguém falar, né? Exatamente, cada apresentação é única. E a sua família apoia o seu trabalho como artista? Sim, minha família nunca teve nenhum tipo de preconceito. Como eu já falei, né, minha família são de músicos, né? Então ela não acha errado, não. Elas dão uma força, né? Eles compareceram à sua estreia nas Bruxas de Salem? Não, eles já compareceram em outras, né? Porque hoje em dia, com toda a correria de cada um, tem muito que fazer, o que resolver, mas eu sempre recebo amigos na minha plateia que sempre acompanham meus trabalhos e estão sempre lá, mas a família não é contra não, de jeito nenhum. Isso é muito bom, o apoio da família é de extrema importância. Arthur, são 8 anos dedicado às artes cênicas. Hoje, se você fosse recomeçar, você faria tudo novamente? Sim, eu faria tudo novamente. Agora, eu gosto de tudo que eu estou fazendo atualmente, né? Cada trabalho para mim é uma chance de renovação, de querer fazer mais e outros. Assim, eu voltaria para ser quem hoje eu sou, para continuar fazendo. Faria tudo igual novamente? Eu faria tudo igual, mas querendo sempre fazer mais. Eu não queria voltar para ficar só com aqueles trabalhos, eu queria voltar para continuar mais e mais e seguindo em frente sempre. Para quem está nos ouvindo, da Web Rádio Craibeira e para os seguidores da revista Atualíssima, qual o conselho que você dá para quem está querendo engrenar nessa área de ator, de cineasta, de roteirista? Qual o conselho que você dá? Conselho, eu não sou muito bom para dar conselho, mas eu acho que quando você faz algo, um chamado para aquilo, quando você se identifica, o ideal é você realmente correr atrás, né? Quando faz algo com o coração. Exatamente. Cada um corre atrás dos seus sonhos, seja ele qual for. Então, eu não sou muito bom para dar conselho, mas o conselho que eu posso dar é esse: cada um corra atrás dos seus sonhos, verdadeiros sonhos, e realize-os. Ouvintes da Web Rádio Craibeira, eu vou interromper a minha conversa mais uma vez com o ator Arthur da Mata. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouquinho. Não saiam daí.
Estamos de volta com o programa Perfil da revista Atualíssima na Web Rádio Craibeira e eu continuo conversando com o ator Arthur da Mata. Arthur da Mata, como eu encontro você nas redes sociais? Bom, eu tenho o meu Instagram, né, que é prioridade hoje em dia, né? Aí você coloca lá Arthur da Mata, que ele já vai diretamente, você me encontra. Mata com 2 T, não é isso? É, exatamente, com 2 T's. E também no meu Facebook você encontra pelo mesmo nome. E lá eu vou encontrar as referências dos seus trabalhos, os links, as fotos, tudo. Sim, tá atualizadíssimo. Tudo que eu já fiz, tudo que eu tô fazendo, tudo que eu ainda pretendo fazer, eu tô sempre postando coisas legais do meu trabalho. Pode seguir lá que você encontra. Me defina Arthur da Mata. Ator, roteirista, cineasta, apaixonado pela vida, pela arte, e é isso. Tá ok. O Grupo Célula de Teatro já existe desde 2017, mas você está nele desde o início? Não, eu entrei o ano passado, né, em 2018, né, para compor o elenco, né, mas a gente não vai parar por aí, né, um grupo que pretende montar outros textos, ter um repertório de peças no seu currículo. O Grupo Célula de Teatro é um grupo de amigos que se reuniram para fazer teatro, não é isso? Tem profissionais e tem amadores. É, exatamente, mas a maioria é profissional, pessoas que têm outras profissões paralelas, como os advogados, professores, fisioterapeutas, mas gente assim que soa a camisa e se doa total pela arte. Que isso para mim é o que é profissionalismo. Não adianta você ser um profissional e você não se dedicar ao seu ofício, né? É verdade, porque teatro é renúncia, né? Enquanto tá todo mundo se reunindo em casa no final de semana para curtir uma feijoada, um pagode, a gente tá lá ralando, ensaiando. Exatamente. Teatro é renúncia. Eu mesmo abdiquei de tantas coisas. Não é para todo mundo. De tantos divertimentos durante esse processo para me dedicar realmente aos ensaios. É prazeroso demais fazer teatro. Só quem gosta e faz pode nos entender como é que funciona. Acredito que o reconhecimento do seu trabalho do artista compensa, né? Essas saídas à noite e tal, essas renúncias que a gente faz. Às vezes até de ficar com a nossa família. Porque às vezes a família não entende muito bem, né? Só quando vê o resultado é que entende a nossa dedicação, né? Exatamente. Já aconteceu também isso muito comigo, né? Apesar de minha família apoiar, mas às vezes dizia, não, porque você precisa dar também uma pisada no freio, mas é assim mesmo. Até porque o grupo esse espetáculo agora, As Bruxas de Salem, o elenco é grande. São quantas pessoas no elenco? São 21 atores, se eu não me engano. 21 atores em cena. Que tem que estar bem afinados, todos eles, né? Então tem que ter muito ensaio, muito encontro, não pode faltar ninguém. Exatamente. Tem que ter as pessoas, exatamente os atores certos e as pessoas certas que realmente queiram fazer aquilo. Me cita o nome de alguém aí, do elenco, os que você lembrar. Eu adoro todos, né? São grandes amigos, grandes companheiros de trabalho. Tem tantos atores bons, como por exemplo, Domingos Soares, que esteve aqui, o nosso diretor, né? Temos Nemo Campos, que também é outro ator maravilhoso. Temos Ana Fragoso, né? Que também tá dando um show de bola. José Neto. O Neto é um amor de pessoa, porque eu vejo que ele é um ator que não se preocupa só com o dele. Ele tá o tempo todo preocupado com o crescimento dos outros do elenco, né? Isso é bonito de ver, é importante. É bonito de ver, exatamente. Ele quer ver o crescimento do conjunto, do grupo todo. Exatamente. Isso é muito bom. E é isso, nós seguimos aí, né, dia 19 de julho, às 20 horas no Teatro Santa Isabel, né? Esperamos todos vocês lá, a gente tem a pretensão de lotar, né, um teatro municipal grande, né? Telefone para contato, para quem quiser já comprar ingresso, entrar em contato para apoio cultural. Pronto, aí vocês digitam 9, né, na frente, como é de costume, 8370-4360. Ok, então aí, ouvintes da Web Rádio Craibeira, seguidores da revista Atualíssima, vamos assistir As Bruxas de Salem. E no seu dia a dia, o que é que você faz? Você estuda, está fazendo alguma faculdade? Sim, eu estou fazendo faculdade de letras, né? Estou no 5º período na Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, né? E eu posso dizer que o curso de letras também me ajudou muito nessa questão da escrita, né? Quando você faz letras, você já está naturalmente ligado à escrita, ao português, à literatura, que te dá muita base para você escrever e querer criar. Você vive das letras, da escrita, da história. Então, muita coisa do curso de letras também estou aproveitando para essa minha função de roteirista. Você também é muito talentoso, porque não basta só saber escrever, tem que ter talento para
coisa para escrever roteiro é diferente de você fazer um texto normal, pelo menos eu acho. Eu escrevo, mas eu ainda não fiz um roteiro. Eu acho dificílimo fazer um roteiro. Quem sabe no futuro. Mas eu acho que é muito talento também, Arthur. O talento para a coisa, de uma certa forma, influencia. Por exemplo, se você me perguntasse uma coisa interessante, se você me perguntasse quando eu tinha 18 anos, se eu queria fazer roteiros, eu diria que não. Eu diria que eu não conseguiria escrever nenhuma página. Sério? Exatamente. Eu até já tentei, naquela época, né, de adolescente, escrever e achava que eu não levava o mínimo jeito, que a minha vida iria ser só atuar. Então, roteiro é uma coisa bem recente na sua vida, no seu dia a dia. Exatamente. Eu descobri realmente essa vocação. Eu senti essa vontade de colocar essas histórias para fora, de escrever mesmo. E quando eu sentei, agora, nesses últimos 4 ou 5 anos, a coisa fluiu de uma coisa que eu me surpreendi comigo mesmo. Poxa, quando eu tinha 18 anos, eu achava que eu nunca ia escrever nenhuma página. E hoje eu estou escrevendo curtas e longas, então... Se você tiver que escolher entre ser ator e ser roteirista, e aí? Isso aí eu não posso negar. Eu seria os dois, eu seria ator e roteirista. Difícil escolher. Eu seria ator e roteirista. Eu não abriria a mão de nenhum dos dois. Eu acho que são duas coisas que eu vou levar para minha vida inteira. Eita, maravilha. Maravilha. Aí, reforçando, né? Eu acho que quando o talento é indispensável, mas eu acho que... Com certeza. Eu acho que também, de uma certa forma, a sua vontade de querer... E mais além. E mais além. E de tentar realmente fazer aquilo que você acha, que você gosta, também vale a pena. Porque eu acho que ninguém é limitado, entendeu, Coana? Tudo é questão de talento, mas talento e esforço. Porque não adianta você ter talento e você não colocar em prática, não se esforçar, né? Eu confesso que eu já tentei escrever roteiro para cinema, mas eu achei um pouquinho complicado. Mas vamos ver o que é que sai por aí no futuro. Mas parabéns. Todo o seu trabalho ele é bem comentado. As pessoas que eu conheço, que já assistiram, adoraram, recomendam e sucesso, boa sorte. E que venha mais criatividade para você, com certeza. E que o curso de letras ajude cada vez mais. Sim, eu é que agradeço, desejo também imensamente para você, né? Todo sucesso para nós que somos artistas. É indispensável que esse retorno, né? Eu desejo também muito sucesso para você, para os seus, e estamos aí, que o curso de letras eu também já pretendo terminar, né? Eu vou terminar, que naturalmente eu já estou no 5º período e... tá já no finalzinho já. Já tá no finalzinho, né? E o curso de letras, tenho certeza que vai me ajudar muito também nessa trajetória de roteirista, como eu já havia falado. Paula, Arthur e Domingos, eu adorei a participação, mas infelizmente chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigada pela participação de vocês. E desde já fica aberto o convite. Sempre que vocês tiverem algum trabalho para divulgar, entre em contato comigo aqui, que eu divulgo no programa Perfil, ok? Ok, nós aqui agradecemos. Esperamos todos vocês lá no Teatro Santa Isabel, dia 19 às 20 horas. Não esqueçam. Maravilha, eu desejo muita luz no caminho de vocês e sucesso. Meus queridos ouvintes, agora chegamos ao final de mais um programa Perfil da revista Atualíssima na Web Rádio Craibeira. E não esqueçam, temos um encontro marcado todas as terças-feiras, a partir das 20 horas aqui no programa Perfil da revista Atualíssima na Web Rádio Craibeira. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Papai do Céu permitir. Beijos!